Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com a família de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto, onde nos reunimos como igreja para louvar e glorificar o nome do nosso Deus. E com a certeza e o privilégio de sabermos que o Senhor está aqui no nosso meio. Porque isso a palavra de Deus nos diz, que aonde tem dois ou mais reunidos, ali o Senhor se faz presente. Que o Senhor essa noite possa falar com cada um de vocês. E que nós, irmãos, possamos ouvir a voz de Deus e responder positivamente aquilo que Ele está falando para nós, como servos que somos. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho disso. Sobre um servo exemplar. Obrigada, Eduardo. Eu quero falar um pouquinho disso, sobre um servo exemplar. E eu quero falar sobre isso lá no livro de Atos. Atos 10. Atos está depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos 10, nós vamos ler do 10 ao 19. Todos que forem encontrando, vai dizendo amém. Amém? Então vamos ler, a palavra de Deus diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Desculpa, gente, Atos 9, do 10 ao 19. Eu falei 9, né? Eu falei 10, né? Não, é Atos 9, do 10 ao 19. Vou começar a leitura de novo, tá? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela tua presença que é real neste lugar. Agradeço, Senhor, por cada vida, de cada pessoa que está aqui na tua casa, cada família aqui representada. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado com cada um de nós. Fala conosco, Pai. Nos toca, Senhor, essa noite. Queremos ser tocados, queremos ouvir a tua voz. E eu, Senhor, te agradeço pelo privilégio de estar falando da tua palavra. E eu me coloco diante de ti como um vaso vazio de mim e cheia do teu Espírito Santo, para que o Senhor possa falar com cada um dos meus irmãos que estão aqui. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
essa passagem aqui bíblica narra um fato muito importante na vida do apóstolo Paulo. Um dos homens mais famosos, mais conhecido, mais usado por Deus para escrever a maioria das cartas no Novo Testamento, para levar o evangelho aos gentios, expandir além dos judeus. E Paulo, ele foi um instrumento usado por Deus. Está falando aqui no verso 15, o Senhor fala assim: porque este é para mim um instrumento escolhido. Então Paulo, ele tinha acabado de passar por uma experiência muito amarga e dramática no caminho de Damasco. Porque Paulo estava indo, e ele ia para Damasco com a autorização dos sacerdotes, das autoridades religiosas. Paulo tinha carta branca para matar, para prender, para espancar todos aqueles que ele encontrasse ali pelo seu caminho, para acabar com aquele movimento cristão. Então ele tinha toda a autoridade para fazer isso. E a Bíblia relata toda essa história com detalhes aqui em Atos 9, de 1 a 9. Vocês vão ver essa história com detalhes, que tamanho foi o impacto do que aconteceu com Paulo. A luz que apareceu para ele, o próprio Jesus em pessoa. A Bíblia diz que Paulo ficou o quê? Cego. Ao ter aquele encontro, ele ficou cego. E nesse episódio que nós lemos aqui, do 10 ao 19, Paulo está o quê? Recuperando a visão. Então, falar de Paulo é tranquilo, porque se nós abrirmos a Bíblia, nós vamos ter aqui várias experiências, vários exemplos, várias lições da vida desse homem. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto é de uma pessoa, um personagem que quase não é mencionado. Alguém que foi mencionado praticamente nesse texto. O texto fala aqui de um homem chamado Ananias. Um homem, irmãos, que não era conhecido, não foi conhecido, não teve fama, não chegou às mídias, mas que, se você parar um pouquinho para pensar nessa leitura que nós fizemos aqui, quem Deus usou para a recuperação das vistas de Saulo? Ananias. Um homem que não era conhecido, contudo, ele foi de grande importância na vida do apóstolo Paulo. Ele foi usado por Deus num trabalho silencioso, onde ninguém percebeu, provavelmente o próprio Paulo, que foi testemunha, e ao contar essa história para Lucas, que é o autor de Atos, do livro de Atos, e registrou essa história. Então, assim, ele tornou-se reconhecido pelaquilo que ele realizou pelo próprio Paulo. O que Deus quer dizer aqui para nós, irmãos, aos nossos corações essa noite? Que às vezes nós não valorizamos as coisas que têm valor, por as coisas por a gente não, simplesmente elas não aparecerem. Às vezes nós achamos que a igreja é só isso aqui, ó. Só o púlpito, é o louvor, é a pregação, e não é. A igreja tem trabalhos que não aparecem, mas que são necessários para a casa do Senhor. Assim como o exemplo de Ananias. Um homem que não era conhecido, mas que foi necessário na vida de Paulo. Pastora, mas quem é Ananias? Vamos ver quem era Ananias? Se nós formos um pouquinho para frente, no mesmo livro de Atos 22, 12. Atos 22, 12. Olha o que fala da vida de Ananias. Atos 22, 12. Diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Irmãos, Ananias, ele não era conhecido pelo trabalho que ele fazia na igreja. Ananias, ele era conhecido pelo bom testemunho como cristão. E não pelo trabalho que ele fazia na igreja. E às vezes, muitas pessoas que estão dentro das igrejas e querem aparecer pelo trabalho que fazem. Muitos até desistem de vir na igreja porque acham que não estão sendo reconhecidos pelo trabalho que faz dentro da igreja.
E isso não é o mais importante, irmãos. O mais importante é sermos reconhecidos como cristãos. É a pessoa olhar para nós e ver em nós o Espírito Santo de Deus. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com o que fazemos, que às vezes até desistimos, porque achamos, eu não estou sendo reconhecido naquela igreja. Eu não estou sendo reconhecido pelo meu trabalho, pelo que eu faço. E isso não é o mais importante. Pastora, mas como que eu reconheço uma pessoa como cristão? Vamos lá em João, volta um pouquinho, o primeiro livro aí atrás, João 14, 21. João 14, 21. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Porque quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós temos a capacidade de ter bom testemunho, nós temos a capacidade de ouvir a voz de Deus e responder positivamente, nós temos a capacidade de ter intimidade com Deus, nós temos a capacidade de orar, nós temos a capacidade de crer na palavra de Deus. E Ananias tinha todas essas capacidades. Ananias tinha todas essas. Então aqui está um exemplo de um servo que devemos o quê? Imitar. Hoje em dia, irmãos, eu vejo que nós estamos imitando tantas pessoas, principalmente nas redes sociais. Tudo que é postado num dia, no outro dia está todo mundo fazendo igual. E às vezes nós estamos imitando pessoas que ao invés de nos levar para cima, estão nos levando para baixo. E nós estamos arraigados neste mundo. E nós estamos nos esquecendo das coisas lá do alto, aonde Deus falou: ei, se preocupem com as coisas aqui do alto, aonde Cristo vive. Mas nós estamos nos preocupando com coisas desse mundo, com coisas que vão ficar aqui. Então vamos olhar aqui para a vida de Ananias. Eu quero falar aqui de algumas capacidades que Ananias nos ensina. E eu quero contar essa história de um modo bem simples, para que nós possamos entender o que Deus espera de nós, de mim e de você, como filhos, como servos. Irmãos, nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Nós somos servos do Senhor. E muitas pessoas acham que é tempo de nós inventarmos ou reinventarmos algo para chamarmos a atenção das pessoas para estarem aqui na igreja. Eu não penso assim, porque eu tenho certeza que a palavra ela é única, ela é suficiente, ela é poderosa para fazer esse trabalho. Porque lá em Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus ela é o quê? Viva e eficaz. E mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Então ela é única, ela é suficiente para fazer esse trabalho, para atrair as pessoas. Eu penso, irmãos, que nós temos que voltar às nossas origens, ao primeiro amor. Nós temos que voltar ao primeiro amor, porque quando nós vivemos o primeiro amor de Deus, aí nós queremos sim dar bom testemunho, nós queremos falar de Deus, nós queremos que as pessoas venham, nós queremos que as pessoas olhem para nós e falem: tem algo diferente em você. O que você tem? Eu quero saber. É o Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro amor. Então eu não creio que nós temos que inventar ou reinventar nada. Eu creio que nós temos que voltar ao primeiro amor. E é esse primeiro amor que Ananias vivia. Porque quando o Senhor falou com ele, olha o que o Senhor falou no versículo 10. Deixa eu voltar aqui. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus falou: Ananias, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, eu estou à sua disposição.
Ai, pastora, mas parece tão óbvio, né? Uma resposta dessa para Deus. Mas não é tão óbvio assim. Quantos aqui, irmãos, já correram ou estão correndo até hoje do chamado de Deus? Deus está chamando Ananias, 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 e nós estamos o quê? Com os ouvidos tapados. Não queremos ouvir, estamos fazendo de conta que não é conosco. Porque nós estamos muito distraídos para falar, Senhor, eis-me aqui. Na semana passada eu escutei uma pessoa falando que todas as vezes que ela entra por aquela porta, Deus fala com ela. Deus fala que tem algo para ela. Deus fala que ela tem algo aqui na igreja. Todas as vezes que ela entra pela porta, ela escuta a voz de Deus. Ah, pastor, eu também escuto a voz de Deus. Sim, irmãos, nós escutamos a voz de Deus. Mas mais do que escutar a voz de Deus, é responder positivamente ao Senhor. E Ananias respondeu. Você sabe por que Ananias respondeu? Porque olha no verso 11. Deus continua falando com Ananias. Então o Senhor lhe ordenou. O que ele fez, irmãos? Ele pediu? Não, ele ordenou. Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Irmãos, quando nós dizemos para Deus, Senhor, eis-me aqui, o Senhor então vai nos guiando, vai nos dando as coordenadas. E aqui quando Ananias respondeu, Senhor, eis-me aqui, o Senhor então falou assim, Ananias, dispõe-te, vai lá na rua direita, lá na casa de Judas, apelidado de Tarso, e foi falando, foi dando CPF, foi dando endereço, foi dando tudo. Mas eu não sei se vocês notaram que Deus estava aqui falando com Ananias. Ananias, dispõe-te, vai lá na casa, na rua direita. Quem que estava orando? Saulo estava orando. Ao mesmo tempo que Deus estava dando as coordenadas para Ananias, Saulo estava orando e tendo visão com Ananias. Irmãos, isso aqui é tremendo, porque Deus, Ele estava fazendo tudo, Ele estava organizando tudo. Deus podia fazer tudo sozinho, sim ou não, irmãos? Sim, porque Ele é poderoso para isso. Mas Deus quis usar Ananias. Deus quer usar você. Ah, pastor, mas então é porque Deus precisa de mim? Não, Deus não precisa de nós, irmãos. Ele nos usa por misericórdia. Deus nos usa por misericórdia, e para nós tem que ser um privilégio sermos usados por Deus, sermos vasos cheios do Espírito Santo. É um privilégio, irmãos, porque Deus não precisa de nós. Então nós temos que orar, agradecer quando Deus nos chama. Mas nós temos, irmãos, que ouvir o que Deus está falando, porque às vezes nós endurecemos nossos corações. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus 3, 7, 8. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o coração. Deus está falando conosco, irmãos. Nós temos que abrir os nossos corações. E quando nós ouvimos Deus, nós então temos o quê? Uma intimidade com o Senhor, que é a segunda capacidade que Ananias nos mostra aqui no verso 13, que diz assim, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? 14. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Irmão, só fala com Deus quem tem intimidade com Deus. E Ananias aqui, ele argumenta com Deus, porque ele já tinha ouvido falar de quem? De Paulo. Paulo está matando os cristãos, Paulo está enforcando, Paulo está prendendo, ele tinha carta livre para fazer o que ele quisesse. E aí quando Deus falou, que Ananias falou, Senhor, eis-me aqui, o Senhor então argumentou com Deus, Senhor, é ele mesmo, muito eu tenho ouvido falar deste homem. Ele está matando todos aqueles que invocam o teu nome. Aí o Senhor é contra a argumentação? Não. O Senhor é contra a rebeldia.
Porque ele poderia ter falado assim: Senhor, como assim? O Senhor me chamou, eu me coloquei prontinho diante do Senhor, e agora o Senhor quer que eu vou lá falar com Paulo, que está matando um tanto de cristão, todas as pessoas que abrem a boca para te adorar, está sendo morto. Ele podia ter falado assim, sabe por quê? Porque isso é um ato de rebeldia. Senhor, olha aqui eu sou muito melhor. Aí eu falo muito melhor que Paulo. Nossa, eu me pus pronto, eu estou à disposição. Mas não, ele, irmãos, ele não duvidou de Deus. Ele teve dúvidas. Existe uma diferença entre duvidar e ter dúvidas. Porque quando você tem dúvida, você vai lá e tira o quê? As suas dúvidas. E continua marchando. Mas quando você duvida, você empaca. Não, eu duvido e você não vai, você não prossegue. Então existe uma diferença. E isso aqui é muito bom, irmãos, porque às vezes existem muitos crentes fanáticos que estão fazendo as coisas, atropelando as coisas. Não, eu tenho que fazer porque Deus mandou, porque Deus... E às vezes Deus não mandou. Então quando você tem intimidade com Deus, que é uma capacidade maravilhosa que Ananias tinha, ele parou e fez o quê? Senhor, é isso mesmo? É aquele homem? É a mesma coisa de Deus chamar vocês essa noite e falar assim: gente, tem um fugitivo aí, o Lázaro, nem sei se pegaram ele ainda, e mandar você ir lá. Ah, você vai falar assim: não, isso não é Deus que está falando, não, é o diabo. Não é verdade? Porque está todo mundo correndo atrás do homem, ninguém consegue pegar. Eu não estou comparando ele a Paulo. Eu só estou falando que se Deus falasse aqui com os Ananias e mandasse lá, a pessoa tem que ter muita intimidade com Deus para falar: Senhor, Lázaro, que por onde está passando, está deixando rastro de sangue, está matando famílias. Nós estamos orando para as polícias pegarem ele. Aí você imagina, foi a mesma coisa. Então, irmãos, nós temos que ter essa intimidade. Deus quer intimidade com os teus filhos. Deus quer falar e quer ouvir uma resposta positiva. Nós que somos pais, quando nós falamos, damos conselho para os nossos filhos, o que nós queremos ouvir? Nós não queremos que eles só escutem. Tá bom, mas escutei e foi embora. Não, nós queremos que eles escutem e obedeçam. Com o nosso Deus, irmãos, não é diferente. E Ananias nos mostra aqui que quando Deus falou com ele, que ele argumentou, ele teve uma capacidade de crer naquilo que o Senhor estava falando. Vamos continuar aí no verso 15 e 16. Aí ele argumentou com Deus e olha o que Deus falou para ele. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E quando Deus falou aquilo, porque Deus podia ter falado assim: Ananias, vai logo fazer o que eu te mandei. Mas não, Deus com muito amor, com muita sabedoria, com muito carinho, virou e falou assim: não, Ananias, esse matador, Saulo, ele é para mim um escolhido. E eu vou usar a vida dele, não só para falar com um, com dois, mas com reis. Eu quero que ele leve a minha palavra até os filhos de Israel. Ele é um instrumento escolhido por mim. Não importa o que ele fez daqui para trás. Ele é meu filho e eu o escolhi. Então essa capacidade de Ananias de crer naquilo que Deus falou, Deus chama a nossa atenção para isso, irmãos, porque às vezes nós estamos dentro da igreja, nós lemos a palavra, nós oramos, Deus fala e nós não cremos. Nós saímos do mesmo jeito. Nós estamos vivendo em uma pandemia, uma coisa tão louca. E nós às vezes não estamos acreditando naquilo que a palavra está falando. Irmãos, é uma pandemia. Amanhã a pandemia pode acabar e vai vir outras coisas. Pastora, como que você fala isso? É verdade, é bíblico. Nós temos que permanecer firme, crendo na palavra de Deus, porque só vai permanecer aquele que vive pela fé. E nós temos que alimentar a nossa fé, para nós crermos no que o Senhor está falando para nós. Pastora, mas como que Deus fala para nós? Deus usa pessoas, Deus usa a palavra. Deus te traz na igreja, Deus te faz passar por situações que você fala assim: não, isso é Deus falando comigo. É.
Nós temos que nos manter de pé e crendo e acreditando naquilo que Deus tem para nós. E Ananias então creu, ele creu que Deus era capaz de mudar aquela pessoa tão terrível que era Saulo. Às vezes nós não estamos crendo nem na mudança do irmão dentro da igreja. Às vezes nós até titulamos o irmão assim, não, aquele irmão lá é enjoado. Não, aquele irmão lá é chato. Aí quando o irmão vem para perto da gente, fala assim, nossa, lá vem o chato. Nós temos que parar com isso, porque Deus muda. Nós temos que orar um pelos outros. E essa é uma capacidade de Ananias. Ele orou, olha o que fala no verso 17 e 18. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos dizendo, Saulo, irmão. Olha tanto que ele creu, irmãos. Ele já chega lá falando, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Aleluia! Essa é a importância, irmão, de orarmos. Às vezes nós não oramos porque nós não acreditamos no que Deus é capaz de fazer através das nossas vidas. Mas é através das nossas vidas, mas é Ele quem faz, porque aqui aconteceu o quê? O milagre. Foi Ananias que fez o milagre? Não, foi Deus. Mas Deus usou Ananias para impor as mãos e aquele homem foi curado e ele foi batizado. Irmãos, o batismo significa morrer o velho homem e nascer um novo homem para Jesus. E é isso que Deus está falando conosco. Deus quer isso de nós, irmãos. A capacidade de termos bom testemunho. A capacidade de ouvirmos a voz de Deus e responder positivamente. A capacidade de buscarmos intimidade com Deus, de ouvir a voz de Deus. Assim como Ananias ouviu, assim como Josué ouvia, assim como Abraão ouvia. A capacidade de orarmos uns pelos outros, orarmos por pessoas que nós não conhecemos, orarmos por pastores, a capacidade de crermos na palavra de Deus. É isso que o Senhor quer de mim e de você. De nos colocar à disposição, de falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Mas às vezes nós colocamos tanta desculpa, mas eu tenho filho. Você não tem, pastora, seus filhos são grandes. Irmãos, meus filhos não nasceram grandes. Nasceram todos pequenininhos. Mas eu trabalho. Você agora não está trabalhando, pastor, mas eu sempre trabalhei. Pastor, mas espera aí, meu marido não gosta. Irmãos, nada é desculpa. E nós colocamos tudo como desculpa. E um dia essas desculpas vão ser cobradas. É aquele ditado, né? A conta chega. A conta chega, irmãos, e nós vamos ter que prestar conta. E esse tempo que nós estamos vivendo está passando tão rápido. Tão rápido, está assim. A Bíblia fala que os tempos iam acelerar, mas a gente não imaginava que fosse tanto. Gente, hoje é segunda, amanhã é segunda de novo. Aí você não dá tempo. Eu falei para o Júlio, nossa, há um tempo atrás eu sentava, fazia uma pregação. Nossa, eu até enjoava, porque tanto que demorava para passar o tempo. Agora você senta, quando você vê, você fala, nossa, eu não fiz, eu tenho que estudar. De tanto que o tempo, vamos aproveitar esse tempo para Deus. A nossa vida aqui é passageira. Irmãos, essa é a única certeza que nós temos, que a nossa vida aqui é passageira. Então vamos nos entregar, vamos dizer como Ananias, vamos olhar para a vida desse homem e imitar a vida desse homem com essa capacidade que ele nos ensinou esta noite. E aqui no verso 21, no verso 19, desculpa, ele fala assim, depois de ter alimentado, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Porque ele teve que permanecer ali, irmãos, com Paulo. Porque ninguém acreditava em Saulo. Porque ele, antes de ter essa conversão, ele era Saulo. Então, quem que ia acreditar?
Se Lázaro entrar por aquela porta ali, quem que vai? Todo mundo sair correndo. Quem que vai acreditar? E Saulo teve que ficar, e Ananias teve que ter esse acompanhamento para os discípulos, para as pessoas aceitarem ele. E não foi fácil para ele. Ele teve que estudar, ele teve que correr atrás. Não foi assim, o Senhor escolheu, batizou com o Espírito Santo, e agora ele já saiu pregando. Não. Ele ficou vários anos, né, pastor Gildo? Quase 14 anos buscando ter intimidade com Deus, ter bom testemunho, buscando crer, buscando para levar a palavra. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que buscar. Ananias, irmãos, ele foi um guerreiro, um instrumento nas mãos do Senhor, um instrumento valoroso. Às vezes nós achamos assim que a pessoa que é guerreira é aquela que tem a unção da palavra, é aquela que ora, enfermo é curado, é aquela que expulsa demônio. Por isso que os enganadores que estão por aí estão enganando tantas pessoas, porque às vezes nós olhamos e nos impressiona o quê? Os fogos artificiais. A pessoa está na mídia e nós então achamos o máximo, a propaganda que a pessoa mesmo faz de si. Ananias, ele foi usado por Deus, ele foi um guerreiro de Deus, ele orou, aconteceu um milagre na vida de Saulo e ele não era reconhecido, irmãos. Ele não foi reconhecido, ele não estava nas mídias, não estava em nada. Então Deus quer usar eu e você, não importa no que Ele quer nos usar. Não importa se é pregando a palavra, talvez alguém nunca vai estar aqui na frente pregando a palavra, mas vai estar lá atrás, nos bastidores, fazendo outras coisas, orando, buscando, para a igreja andar, para a igreja funcionar. Como eu disse, a igreja não é só isso aqui, não é só o púlpito, não é só a pregação, não é só o louvor. A igreja é um corpo de Cristo, é um corpo todo mundo junto, todo mundo trabalhando, todo mundo falando, todo mundo clamando. E é isso que o Senhor quer de nós. Então eu quero falar para você, se você quer ser um guerreiro de Deus. Um guerreiro de Deus é aquele que ouve a voz de Deus e responde positivamente ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o verdadeiro guerreiro de Deus. E é isso que nós temos que guardar nos nossos corações. É isso que nós temos que obedecer a Deus, irmãos. É de seguirmos, é de imitarmos pessoas que vale a pena ser imitados. Que vale a pena prosseguir. Assim como Ananias. Eu espero que o Senhor tenha falado com cada um de vocês, que esta era a mensagem que o Senhor preparou para nós essa noite. De chamarmos atenção para sermos guerreiros do Senhor. E eu queria convidar você para se levantar, para orarmos, agradecermos a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Ai, Pai, pela Tua palavra que nos confronta, Tua palavra que nos ensina, Pai. A Tua palavra que traz paz, que traz renovo para as nossas vidas. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, por cada vida que está aqui, que o Senhor venha tocar, venha usar, venha encher do Teu Espírito Santo, que cada pessoa que entrou aqui na Tua casa não saia do mesmo jeito, Senhor, de como entrou, mas saia, Senhor amado, com alegria, com amor, com o poder que vem do alto, com discernimento, com sabedoria que vem do Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor derramado na cruz do Calvário. Obrigado pelo Teu cuidado com cada um de nós, porque nós sabemos que Tu és soberano, que Tu és digno, que Tu és único. E mesmo assim o Senhor se preocupa com cada um que está aqui. O Senhor se preocupa com cada família aqui representada. Ai, Pai, a Tua igreja precisa ser curada. A Tua igreja precisa ser transformada. A Tua igreja precisa olhar para Ti, Senhor, olhar para o alto. E se preocupar com as coisas que vêm do Teu trono. Com discernimento, com sabedoria que vem do Senhor. Com alegria que vem do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Derrama, Senhor, fé na vida dos meus irmãos. Na vida da Tua igreja. Nós precisamos caminhar com fé. Crendo, Pai, naquilo que o Senhor nos ensinou. Naquilo que o Senhor deixou para nós. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Deus. Obrigada porque Tu és santo, digno e poderoso. E mesmo assim o Senhor se importa com cada um de nós. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar ou ficar em pé, fique à vontade. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus com nossos dízimos, as nossas ofertas, enquanto a equipe toca mais um louvor. Aquele que trouxe seus dízimos, suas ofertas, pode erguer as mãos que os diáconos vai até você. E como nós temos falado aqui todos os domingos, nós continuamos com o projeto de levar alimento à mesa daqueles que mais necessitam nesse momento. Então, se você quer contribuir conosco com alimentos, traga o seu alimento aqui na igreja. Pode ser 1 litro de óleo, pode ser 1 quilo de feijão, pode ser um pacote de arroz, pode ser um fardo de arroz, um fardo de feijão. E se você quer ajudar contribuindo com dinheiro, é a mesma conta, mas nós pedimos que você coloque no final 5 centavos a mais para sabermos que é uma contribuição para alimentos. Amém?